mas eu creio que Deus tem uma porção especial para a minha e para a sua vida. E eu pergunto, quem recebe, diga amém. Aleluia. Então é uma honra estar aqui com vocês. Márcio Meira, casado com Linda, 23 anos, 28 anos de namoro. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba, o ponto mais oriental das Américas, o lugar onde o sol nasce primeiro. Muito obrigado. Eu tenho a honra agora estou vindo de Maceió, fui pregar lá ontem em Maceió, já vim no meio do caminho para pregar aqui e volto hoje mesmo, que amanhã logo cedo tem batismos e outros compromissos, mas é muito bom estar aqui 9 anos depois nessa casa. Eu estive aqui em 2016, na conferência Insurgentes, foi no 2º ano de conferência e eu tive a alegria de estar aqui. A igreja era um pouco diferente, mas hoje eu vejo o avivamento que aconteceu nesse lugar, e você está aqui é resultado desse avivamento e desse fogo que tem descido aqui nessa igreja, nessa casa e nessa juventude. Nossa gratidão pelo convite, pelo carinho, pela acolhida, e é muito bom poder hoje estar trazendo essa palavra do céu para você. Eu sou pastor da igreja anglicana no Brasil, lá em João Pessoa. Eu plantei a nossa igreja há pouco mais de 25 anos atrás, em novembro vai fazer 26, hoje é a Catedral Comunhão de uma diocese que nós somos hoje 29 congregações ligadas a essa igreja. E hoje está aqui representando a família de Deus, representando o meu estado e sobretudo representando a identidade celestial. É muito bom e eu espero que você seja ministrado e abençoado em nome de Jesus. Eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia ou acesse aí no seu smartphone, no texto base dessa conferência, que é 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O texto já é conhecido de todos, já tem sido mencionado nas mídias sociais e aqui também, mas ainda assim eu quero ler mais uma vez para vocês. A minha versão diz assim: mas vós sois raça eclectos, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra do Senhor. Você pode dizer graças a Deus? Nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas se sentem esquecidas, isoladas. Nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo tão isolados. As pessoas hoje estão a um clique de comunicação, a uma mídia global, a um network virtual, mas se sentem mais do que nunca isoladas, sozinhas, como se não tivesse quem os escutasse, os amasse e os compreendesse. As pessoas se sentem descartadas por causa de uma postagem que é cancelado, ou por causa de um posicionamento político, filosófico, teológico, e rapidamente os haters se levantam e começam a detonar, e isso começa a ecoar nos corações, e vem a angústia, vem a dificuldade, vem a ausência de pertencimento, e por causa disso o diabo se aproveita para colocar no teu coração mentiras que vão te levar à morte, à destruição, a tudo aquilo que não agrega valor. Mas o fato é que hoje eu preciso ecoar o que o céu está declarando por meio dessa palavra: você é um escolhido do Senhor. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Escolhidos para quê? A palavra eclectos do grego significa exatamente isso: alguém que foi separado para uma causa específica. É como se diante de tantas possibilidades eu dissesse: você não, eu tenho algo especial para você. Eu tenho uma missão para a tua vida, eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito. É como se Deus estivesse dizendo assim: ó, na tua geração eu estou te fazendo para que você possa fazer a diferença. Assim como Esté um dia foi para um tempo como aquele que Deus a usou
para o povo de Deus. O Senhor, num tempo como esse, está te usando no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, nas mídias sociais, no Instagram, no TikTok, na faculdade, na escola, no ponto de ônibus, aonde você estiver. Deus te escolheu e Ele tem uma missão para você. Eu tenho tido o privilégio de viajar em muitos lugares. E esse ano nós fomos, eu e a minha esposa, levar a nossa primogênita para a Inglaterra. Ela já havia estudado numa escola missionária e servido a nação norte-americana. Ela passou 3 anos e meio lá, foi aos 15 anos para uma escola missionária. E depois de retornar e ter um tempo de discernimento, o Senhor a conduziu agora para Londres, para o Reino Unido, para a Inglaterra. E eu já tenho visitado aquela nação, já que a nossa igreja é a igreja oficial daquela nação, a Church of England. Então nós temos ido muito no Reino Unido. Mas o fato é que essa última viagem foi diferente. Por quê? Porque nós fomos levar nossa preciosidade, nós fomos levar nossa flecha. Aos 15 anos de idade, eu, a minha esposa e as nossas 2 filhas, nós fizemos exatamente essa tatuagem de uma flecha. Essa foi um marco profético quando a nossa filha estava sendo enviada como uma flecha para fazer missões, para estudar sobre missões. Quando na ocasião ela foi para os Estados Unidos, a nossa mais nova, aos 16 anos, foi para São José dos Campos, passou 1 ano lá, depois foi para os Estados Unidos, depois voltou para São Paulo, depois então ela está hoje em João Pessoa. Mas a nossa primogênita, no início do ano, nós fomos então conduzidos pelo Senhor para lançar essa flecha para o Reino Unido. E quando nós fomos deixá-la lá, era a primeira viagem dela para a Europa, e já foi uma viagem que ela foi para ficar, e ela está residindo lá. Mas o fato é que eu disse, filha, e aí aproveitei para levar a mais nova, vocês precisam conhecer alguns berços que têm influenciado seus pais. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns desses berços, porque eles estão estampados exatamente nas janelas dessa igreja. Eu levei as nossas filhas até a casa do John Wesley, aonde lá ela pôde conhecer um pouco da sua história. John Wesley, que é filho de um pastor anglicano, a Susana Wesley, sua mãe, era uma mulher de oração. Ela teve 13 filhos, dentre eles o John Wesley e o Charles Wesley, que foi um musicista incrível. Mas o John Wesley, ele se tornou um pastor, e eu contei a história dele, nós fomos na casa dele. E aí eu comecei a desenvolver um pouco sobre quem era John Wesley. Ele era um clérigo anglicano, mas o fato é que ele, mesmo sendo um pastor, ele ainda não tinha sido batizado com fogo, ele ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo que pudesse marcar a sua vida. E sabe o que aconteceu? É que viajando no navio, diante de uma grande tormenta, o navio estava prestes a ir a pique, estavam todos mortos de medo de morrerem em naufrágio. John Wesley era um desses que estava com medo. Havia um grupo de moravianos que estava clamando e orando para que viesse o fogo do Espírito Santo. E John Wesley chega junto desses moravianos e diz: será que vocês não entendem o que está acontecendo? O barco está prestes a afundar, nós vamos todos morrer. E os moravianos disseram: que glória é morrer, porque vamos todos para a presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo, e enquanto a gente não vai, a gente quer que o máximo de pessoas conheçam o Senhor, para ir para o céu com a gente. E perguntaram para ele: e o Senhor já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E John Wesley disse: vocês são loucos, eu sou um clérigo, eu sou um pastor. E o pessoal disse: não, a gente não perguntou o que é que o senhor faz da vida, não. A gente perguntou se o senhor já tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E John Wesley disse: ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu geralmente faço essa pergunta para as pessoas. E eles disseram: se o senhor está com medo de morrer, é porque o senhor ainda não conheceu Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito Santo precisa lhe encher nesse dia. E John Wesley disse: o que é que eu tenho que fazer? Eles disseram: apenas se ajoelha que a gente vai orar pelo senhor. E no meio daquela tempestade, o navio afunda, não afunda. Os moravianos botaram a mão na cabeça de John Wesley, todo vestido de pastor, e começaram a orar: Senhor, converte o coração desse homem.
homem. Vem Espírito Santo sobre esse homem. E John Wesley conta que teve naquele momento a experiência do coração aquecido. E com o coração aquecido, aquele homem se levantou não como outrora, mas se levantou como um eclectus, levantou como alguém que foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença. O barco não naufragou, eles não morreram, chegaram até o seu destino. John Wesley foi então para a sua paróquia, e quando chegou lá, não pregou mais como antes. Ele agora pregava com o coração cheio do fogo do Senhor. E enquanto ele pregava, as pessoas entregavam as vidas a Jesus. O bispo ficou preocupado e disse: o que é que está acontecendo? Que fanatismo é esse? John Wesley disse: bispo, eu conheci Jesus, o Espírito Santo aqueceu meu coração, o senhor tem que conhecer Jesus também. O bispo disse: é doido, meu filho, eu sou bispo, que conversa é essa? O senhor precisa ver. E ele pregava, o bispo disse: se você pregar desse jeito, nessa paróquia, você não prega mais. E John Wesley disse a célebre frase: o mundo é a minha paróquia. Muitas pessoas estão dizendo: mas eu não tenho uma oportunidade. O WhatsApp é a sua paróquia. Mas eu não tenho um púlpito para pregar. Desde quando você precisa de um púlpito, se o Senhor tem te dado as redes sociais como um púlpito para você pregar? John Wesley não se calou, mesmo proibido pelo seu bispo, mesmo sendo tirado da sua paróquia, ele fez do mundo a sua paróquia. E por causa disso, ele percorreu a cavalo e cavalgou durante quilômetros e quilômetros, e pregou o evangelho nos 4 cantos do Reino Unido, enviando missionários para todas as nações. E hoje nós temos ramos do protestantismo, graças a John Wesley, como o anglicanismo, o metodismo e tantos outros que foram influenciados pela experiência desse homem de Deus. E depois de eu contar a história de John Wesley, eu olhei para minha filha e disse: e você? Está pronta para estar com o coração aquecido? O Senhor te escolheu, você é um eclectus, e que aqui no Reino Unido, ou em Candeias, ou aonde o Senhor te enviar, que você vá com fogo aquecido no seu coração. Hoje eu quero orar para que o fogo que aqueceu o coração de Wesley, hoje aqueça o seu coração também, para que você seja um eclectus do Senhor. Quem recebe toma posse, diga amém. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e aqui nós nos colocamos como John Wesley, prontos para receber o fogo do Senhor. Então vem nesse lugar, diante de cada um desses eclectos, e nos prepara para a grande obra, em nome de Jesus, amém. O Philip Yancey, ele disse: não somos escolhidos porque somos valiosos, nós somos valiosos porque fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos porque o Senhor aprove a Ele. Não havia nada em nós que o fizesse nos escolher, mas porque Ele nos escolheu, nós então passamos a ser filhos e filhas do Senhor. Você foi escolhido por Deus para viver com identidade, com propósito e com missão. Você pode pedir essas 3 ações? Você foi criado por Deus para viver com identidade, propósito e missão. Mais uma vez: identidade, propósito e missão. Mais uma vez para decorar: identidade, propósito e missão. Primeiro lugar, eclectos são as identidades que o Senhor traz para nós. Eclectos é uma identidade que vem de Deus. Você recebe aqui na terra uma identidade com seu nome, um número de registro, você tem também um CPF, você recebe um passaporte para poder fazer viagens internacionais. Mas o fato é que tudo isso é algo terreno, mas nós recebemos uma identidade celestial. Eu não sei qual foi a identidade na terra que te deram, mas o meu pai e minha mãe colocou na minha identidade um nome chamado Márcio. E eu sempre perguntei para os meus pais por que esse nome, e o meu pai disse que é porque na época que eu nasci, tinha uma novela na Rede Globo, que o ator Tony Ramos se chamava Márcio, e era muito bonito, e a minha mãe disse: meu filho vai ser tão bonito quanto Tony Ramos. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Mas o fato é que, apesar do nome que você recebeu, e no nosso contexto brasileiro, isso não era muito comum, mas no contexto hebreu, o nome é dado diante de uma ação profética.
tem uma questão ligada com a identidade que o céu tem reservado. Nós precisamos entender que não é sobre o seu nome terreno, é sobre o que o Senhor no céu está falando sobre você. Enquanto você está preso às coisas da terra, você nunca vai entender o que é a herança celestial. Nós tivemos aqui no tempo de louvor, um tempo tão precioso, e foi uma palavra muito linda, liberada aqui desse altar, entre uma música e outra de louvor, dizendo que nós não podemos ficar presos a essas coisas da terra. Quando eu era criança, a identidade que o meu pai me deu foi: você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida, você não tem inteligência. Uma vez meu pai me chamou de burro tantas vezes, que ele disse: eu vou pegar capim para você comer. Uma vez meu pai olhou para mim e disse: meu filho, rinche agora, rinche, porque você é muito burro. E eu olhando para a cara dele e pensando: se eu sou burro e sou seu filho, o senhor é o quê? Claro que eu só pensei que se eu falasse eu ia ser um burro banguelo, do burro que eu ia levar. Mas o fato é que durante muito tempo, essa foi a identidade impregnada em mim. E na minha infância eu tive muitos traumas, gente. Eu me lembro quando criança, houve uma peste do inferno na minha cabeça, e eu tinha muito piolho. Piolho, hoje em dia piolho é comédia, é brincadeira, você faz até postagem para tirar onda. Mas na minha época, piolho era tipo assim, demônio, lepra, era hanseníase, era capeta na vida de uma pessoa. As pessoas diziam: ai meu Deus, sai de perto dele, ele tem piolho. E as pessoas diziam: piolho voa, sai de perto. E o pior, que as fardas eram tudo branco, o piolho caía na farda. E eu: eita, tem piolho, ele tem piolho. E era horrível, porque todo mundo chamava de piolhento. Gente, que coisa infernal. E a minha mãe biológica, ela me abandonou. E eu fui criado pelo meu pai, que me chamava de burro, e a minha madrasta. Então a minha madrasta era muito nova, 10 anos mais nova do que meu pai. Então ela não tinha muito jeito. Então ela fez de tudo. Ela botou remédio, ela passou pente fino com linha, ela passou até Baygon, ela botou na minha cabeça. Acho que é por isso que eu sou meio perturbado do juízo. Mas enfim, ela botou de tudo. Aí uma vez ela chegou e disse: meu filho, não tem mais jeito nessa cabeça não, aqui só resolve de um jeito. Ela raspou minha cabeça. Gente, hoje raspar é irado, hoje raspar é massa. Mas naquela época era fé bem. Quem raspava a cabeça era marginal, era quem tinha ido para o Pindobal. Naquela época era um negócio assim, horrível, era tragédia. E aí eu me lembro eu chegando na escola, gente, criança ainda, eu chegando na escola, todo mundo olhou para mim e começou a rir da minha cabeça, e começou a uma só voz: piolento, piolento, piolento. Vocês estão rindo que não foi com vocês. Piolento. Gente, eu me lembro, olha agora, só em eu falar, parece que eu estou lá na sala de aula, eu me lembro, eu olhando, todo mundo me chamando de piolento, eu tive uma crise psicossomática na hora. E na hora, entre lágrimas que desciam, a cabeça vazia, com um boné horrível, eu me lembro que em meio àquele som piolento, a uma só voz, algo começou a descer no meio das minhas pernas, lentamente, molhadinho, em câmera lenta, o odor subiu, e na hora, todos pararam de me chamar de piolento, e começaram: cagão, cagão, cagão. Me caguei nas calças. Qual foi a bênção? Nunca mais me chamaram de piolento. Porque desde aquele dia eu passei a ser o cagão. Você sabe o que é ser conhecido como cagão? É assim, ó. Chegava a época de São João, você tinha que convidar uma menina para dançar quadrilha com você. Então você chegava: oi fulana, vamos dançar quadrilha? Sai daí, cagão. Pô, todo mundo caga. Eu só fui uma besteira cagar na frente de todo mundo. Mas também era entre piolento e cagão. O fato é que em casa ser burro e na escola ser cagão, isso afetou muito, gente. E eu não quero dizer que foi só por causa disso, mas somado a uma orfandade, somado a uma série de palavras depreciativas,
e há uma identidade que o inferno impregnou em mim, depois de usar drogas, depois de responder 3 processos no juizado de menores, depois de sofrer um abuso sexual na adolescência, por uma professora. Aos 15 anos de idade eu tentei suicídio. Eu tomei veneno de rato. O fato é que quando nós não entendemos qual é a nossa identidade, nós queremos fugir, porque não há mais sentido de viver. Foi quando eu entendi de que Deus, Ele havia me chamado para ser um eclectos. E Ele me escolheu não para ser burro, piolento ou cagão, mas para ser um instrumento em suas mãos. E eu quero declarar sobre a sua vida que nós somos raça eleita. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu sou raça eleita. Aproveite e profetize sobre quem está do seu lado e diga: você é raça eleita. Você é um eclectos, você é uma geração de escolhidos. O Senhor, Ele te escolheu, não para ser o que o inferno está declarando, mas para ser o que o céu prepara para você. O Henry Nouwen disse: a identidade do cristão está em eleito, amado e enviado por Deus. Então, abandone as comparações. Toda comparação é injusta. A sua identidade está em Cristo. Você foi eleito para essa geração no contexto em que você está. Então para de querer usar armadura que Deus não te chamou para usar. Para de querer ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Para de querer ter aquilo que Deus não te deu. E comece a entender que você o Senhor te chamou para ser uma raça eclectos, uma raça eleita. Em uma outra viagem que eu e a minha esposa fizemos, também para o Reino Unido, nós decidimos alugar um carro no aeroporto de Heathrow, lá em Londres, e nós decidimos fazer os países do Reino Unido de carro. Eu não sei se vocês sabem, mas na Inglaterra a direção é na mão oposta. Então você não dirige do lado esquerdo do carro, você dirige do lado direito. E a marcha não é na mão direita, é na mão esquerda. Então você dirige do outro lado, usa a outra mão para poder passar marcha. Mas você está acostumado aqui, então quando você vai passar marcha, eu meti a mão na porta, pá! Ai, não é aqui não, ai meu Deus, é aqui. E o carro viu, ai meu Deus, vou bater, ai meu Deus. E a minha esposa, ai meu Deus, o carro vai bater. Não, não vai não, está todo mundo andando da forma certa. Era só eu que estava com a cabeça no lugar errado. Eu só precisava me adaptar onde eu estou. Eu passei durante a minha vida 45 anos dirigindo do mesmo lado, no dia a dia andando no mesmo lado, mas eu fui para uma outra localidade que a direção era diferente. Eu não sei quanto tempo você tem vivido na direção da terra, mas hoje o Senhor te diz: vem cá, o céu está te mostrando, existe uma nova direção, existe um novo jeito, existe um outro lugar. Às vezes é desconfortável, você não se sente bem, você tem medo, sabe por quê? Porque a terra te chamando, é o inferno declarando, é aquelas vozes que te julgaram, que te rotularam, que estão tentando te colocar no lugar errado, mas o Senhor te diz: eu tenho algo novo, eu tenho algo inédito, eu tenho algo incrível para você. E eu peguei o carro de noite, chovendo, para viajar da Inglaterra para o país de Gales. E eu disse: vamos amor, vamos. Foi uma aventura, porque foi a primeira vez que eu dirigi. Toda vez que eu ia, eu nunca tinha coragem de dirigir. Dessa vez eu aluguei o carro, peguei no aeroporto, e não era manual não era automático não, era manual. Tinha que ser na marcha. Às vezes eu botava, em vez da primeira, eu botava a quinta, já botava a marcha errada. Porque é tudo diferente, gente. Dá um revestrez na cabeça. Mas o fato é que depois de algumas horas dirigindo, eu comecei a me adaptar. Basta algumas conferências para você começar a entender que o Senhor está aquecendo teu coração. E você é um eclectos, você tem uma identidade. E Deus quer te usar na direção, não que o inferno declara, mas que o céu está liberando para você. Segundo lugar, eclectos, um chamado à santidade e serviço.
Primeiro eu falei de identidade, agora eu quero falar para você sobre propósito, sobre chamado. O Senhor te chama para servir. A Bíblia diz: nação santa, sacerdócio real. Escuta, qual era a grande questão que os cristãos viviam na Idade Média? Havia muitos erros: iconoclastia, indulgência, simonia. Havia uma prática que corrompia os cristãos, e por causa disso eles viviam algo que era tão distante da palavra. Sabe por quê? Porque existia o clero, o sacerdote, e existia o povo. E o que é que o povo não tinha? Acesso às escrituras. O povo não lia a Bíblia, apenas o clero tinha acesso, e em latim, não importando qual era o país. A língua usada em todos os cultos, em todos os serviços religiosos, era o latim. E apenas o clero, o sacerdócio da igreja romana tinha então esse acesso. Havia uma distância de veste, de altar, havia um posicionamento distanciado. E por causa disso, o que o sacerdote dizia, todo mundo acreditava. E literalmente eles pagavam para ver. É por isso que uma pessoa, ela não tinha acesso à Bíblia, ela chegava para o sacerdote e perguntava: pastor, padre, sacerdote, eu tenho um pai que morreu e eu acho que ele deve estar em um lugar ruim, eu queria saber quanto é que é para ele ir para o céu. E aí aquele sacerdote cobrava uma indulgência, e você pagava um valor, e ele fazia uma reza, e a pessoa pegava o beco de onde estava ruim e ia direto para o céu, por causa da indulgência paga. O fato é que no século XVI, começou então a ruminar a reforma protestante. Havia alguns pré-reformadores como John Wycliffe, John Hus, ainda na Inglaterra, e isso começou a reverberar. Eles começaram a dizer: é um absurdo as pessoas não terem acesso à palavra de Deus. E começaram então a denunciar. Por causa disso, morreram, foram queimados, foram colocados em situações onde a sua vida foi posta em xeque-mate. Mas o Senhor levantou, mais especificamente na Alemanha, na cidade de Wittenberg, um padre que significou para a igreja evangélica um marco. E no dia 31 de agosto de 1517, ele vai na porta da catedral de Wittenberg e afixa lá 95 teses, onde ele denuncia profeticamente todos os erros que havia na igreja de outrora. E a partir de Martinho Lutero na Alemanha, Calvino lá na Suíça, Zwinglio lá em Zurique, lá na Inglaterra, Thomas Cranmer, na Europa começa a se levantar um grande mover no século XVI, e a grande herança que a reforma protestante deixa para nós é: a Bíblia Sagrada precisa ser lida por todas as pessoas na sua língua materna. E não existe mais o sacerdote, porque o sacerdócio é universal para todos os crentes. Ou seja, eu não dependo de um padre, de um pastor, de um sacerdote para poder orar por mim. Eu tenho livre acesso ao Senhor. Você é um eclectos porque você tem sacerdócio real. Nós não podemos colocar nenhum tipo de liderança em uma plataforma, em um pódio, em um altar, em um lugar de destaque, porque o Senhor nos colocou igualmente como filhos e filhas, como sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Deus. Não é sobre uma ordenação, não é sobre uma sagração, consagração ou uma unção com óleo, é sobre uma identidade que nos leva agora a um propósito. Ele nos chamou como filhos para nós sermos sacerdotes. Então você tem livre acesso, você tem a palavra de Deus e você pode lê-la, e através dela você encontra a verdade. Antigamente as pessoas não tinham como conhecer a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Porque eram todos aprisionados? Porque não tinham acesso à palavra. Escute isso aqui: pessoas morreram para que a Escritura Sagrada chegasse até a sua língua e chegasse até as suas mãos. Você precisa entender a importância de Gutenberg.
Ele que é o criador da imprensa, que exatamente no século XVI pôde fazer cópias de trechos de Romanos e dos Evangelhos, para que as pessoas começassem a conhecer a palavra e começassem a protestar contra aquele sacerdotalismo. E hoje nós temos a igreja evangélica, a igreja protestante, nós que estamos aqui e que entendemos que nós somos sacerdócio real. Os eleitos não vivem para si, mas eles vivem para Deus. Ser santo é ser separado para refletir a glória de Deus. Nós somos sacerdotes, nós somos mediadores da graça, nós somos agentes de reconciliação. O Richard Foster, que eu amo muito em sua literatura, dentre elas, Celebração da Disciplina, ele disse: ser santo não é ser perfeito, mas ser separado para Deus. Não é sobre perfeição, é sobre ser eclectos, é sobre ser separado. O David Platt disse: o chamado de Deus não é para conforto, mas para a missão. Nessa viagem que eu aprendi a dirigir no Reino Unido, e que nós fomos lá para o país de Gales, eu gosto muito de perseguir os avivalistas. E aonde eu sei que teve a história de um avivalista, eu vou então até aquele lugar. E lá em Gales, lá então tinha o Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele viveu um grande avivamento no país de Gales, porque desde cedo o Senhor usou na sua escola para levar muitas pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Houve um grande avivamento. Nós fomos na escola em que ele pregava o Evangelho. E lá, quando a gente chegou lá e a gente começou a orar, começou a chover. E a gente sentia uma presença forte da parte do Senhor. E ali eu fiz a oração que Wesley fez e que muitos avivalistas fizeram. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. O fato é que hoje eu creio que o Senhor está te escolhendo para você ser um Jonathan Edwards dessa geração. Para você ser na sala de aula. Para você ser no intervalo da escola, para você ser na sua faculdade, para você ser através de cada story que você posta, através de cada postagem no seu TikTok, para que você seja um reflexo do sacerdócio real aonde você está. E outra coisa, o sacerdote real não é aquele que na igreja é de um jeito e em casa é de outro, mas em casa os pais olham e dizem: o meu filho realmente, ele é um escolhido de Deus, ele é diferenciado, ele honra pai e mãe, ele é obediente, ele faz as tarefas que são propostas, ele é alguém que no secreto busca o Senhor. Se você é um eclecto, você precisa estar pronto para fazer a diferença em casa, nas mídias sociais, no ambiente escolar, na igreja e aonde o Senhor te enviar. Quem toma posse dessa palavra? Terceiro e último lugar, eclectos são escolhidos para uma missão. E a nossa missão é anunciar. Escute isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão se você não falar? Nós vamos entender que a boca fala o que o coração está cheio. O que é que você tem falado? O que é que tem saído dos seus lábios? O que é que você tem compartilhado? Quais são as legendas que você tem postado em suas mídias sociais? Nós vamos entender que os eclectos são escolhidos para uma missão específica. E o grande comissionamento que Cristo deixou foi: ir por todo mundo e pregai o Evangelho. No texto lido em Pedro nos diz para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida a Cristo e Ele começou um processo de transformação na minha vida. Eu me lembro que eu não sabia como testemunhar, eu não sabia como pregar, eu não sabia como dizer o que Jesus tinha feito na minha vida. E aí alguém chegava para mim e me chamava para fumar maconha, e eu dizia: não, não fumo mais. Por quê? Eu dizia: porque Jesus mudou minha vida. Mas mudou como? Eu era maconheiro, agora não fumo mais. Não, então vamos tomar uma cachaça? Então, eu não tomo mais cachaça. Por quê? Porque Jesus mudou minha vida. Mas como assim? Eu era cachaceiro, agora eu não tomo mais cachaça. Então eu não sabia muito como falar, mas eu sabia de uma coisa:
Eu sabia quem tinha mudado minha vida. E o fato é que apenas apontar para quem mudou começou a fazer toda a diferença. E eu comecei a ver amigos meus, amigos que eram de farra, amigos que eram da bagunça, amigos que eram do vandalismo, começando um a um a entregar sua vida a Jesus. Sabe por quê? Porque eu decidi viver a minha vida, a missão de anunciar. O que eu fiz diante do Senhor foi uma oração. Aos 17 anos de idade, quando eu entrei no seminário teológico, e quando eu estava ali estudando teologia, com o chamado de Deus para ser pastor, a minha oração para o Senhor foi: Senhor, eu quero ser uma vela. E a vela, ela pode apenas enfeitar um ambiente, ou a vela, ela pode cumprir o seu propósito. E o propósito da vela não é outro, senão iluminar. Mas o fato é que para uma vela iluminar, ela precisa estar acesa. E se você acender uma vela, ela vai iluminar. Contudo, para uma vela iluminar, ela será consumida. Essa foi minha oração. Senhor, eu estou pronto para ser consumido, mas que a tua glória venha brilhar através da minha vida. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida, ainda que você seja consumido. Mas são os melhores anos da minha vida, os melhores anos que nós vamos consagrar ao Senhor. Mas a minha juventude, o meu vigor, mas eu estou na flor da idade. A flor da sua idade é para desabrochar e trazer o aroma do céu, o perfume de Cristo através da sua vida. Eu creio que hoje o Senhor está nos levantando para nós cumprirmos com essa missão. O Charles Spurgeon, aquele ali, eu estive na igreja, o Tabernáculo da Fé, onde Charles Spurgeon pregou durante muitos anos. As pessoas, quando passavam na calçada do tabernáculo, se ajoelhavam e ficavam constrangidas e começavam a chorar. E quando as pessoas do Tabernáculo da Fé chegavam perto dela e perguntavam: o que é que está acontecendo? Elas diziam: eu estou envergonhada, porque é como se eu estivesse nu, é como se tivessem descoberto os meus pecados, eu quero pedir perdão. E Charles Spurgeon estava na porta, e ali eles abraçavam e pregavam, e as pessoas se arrependiam e entregavam sua vida a Cristo. Quando é que Candeias vai se sentir constrangido pela presença de Cristo através dessa igreja, da igreja de Cristo? Quando nós seremos os eclécticos que vamos anunciar, não aqui dentro, mas aqui é o início. Nós não medimos a força de um exército pela quantidade de soldado que está no refeitório, mas a força do exército está no campo de batalha, está quando sai do refeitório. Essa conferência é um alimento nesse refeitório, mas esse exército de eclécticos vão mostrar a diferença quando saírem por aquela porta. Vamos juntos cumprir com a missão de Deus para a nossa vida. Nós vamos saquear o inferno, nós vamos povoar os céus, nós vamos trazer constrangimento para o diabo, e nós vamos trazer alegria celestial. Vidas serão alcançadas através da minha e da sua vida. Quantos tomam posse dessa palavra? Então, se você recebe essa palavra, escute o que Charles Spurgeon disse: a missão da igreja é levar os eleitos a saberem que são eleitos. Para que eu vou pregar se Deus já elegeu alguns? Você vai pregar para os que foram eleitos descobrirem que o Senhor morreu por eles e o Senhor os chama pelo nome. Hoje é sobre convocar os eclécticos. Que ato profético foi feito aqui hoje? Você é uma flecha nas mãos do Senhor. Deus hoje está te esticando. Esticar dói, esticar constrange, esticar te tira da zona de conforto. Mas hoje o Senhor está te esticando. E lembre-se, quanto mais o arco estiver sendo esticado, é porque mais longe Ele quer enviar a flecha. O John Piper disse: fomos escolhidos para proclamar, não para nos esconder. Para de ficar dentro dessa aljava. Hoje o Senhor quer te tirar, e como uma flecha Ele quer te lançar para o seu destino profético. Se você recebe essa palavra, fique em pé no seu lugar, porque nós queremos agora orar
para que você seja um eclectos, viver com identidade, com propósito, com missão. Você foi escolhido por amor, salvo pela graça, separado para a glória de Deus. O reverendo John Stott, ele disse: a eleição não é um privilégio egoísta, mas um chamado à responsabilidade. Jesus morreu por você, Ele derramou seu sangue por você, por cada um de nós, e cabe a nós agora valorizarmos esse sacrifício e sermos enviados como flechas. Deus hoje te lembra: você é um escolhido, você é um eclectos. Então responda com fé, com vida, com santidade, com paixão. Levante-se como alguém que carrega o selo da eleição divina. O Senhor perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a sua oração. Você está pronto para declarar a sua submissão e obediência? Então feche os seus olhos agora.